loucos, grandes animes extra na área. Eu tô aqui de volta com esse vídeo maravilhoso, maluco. E, cara, seguinte, hoje eu tô pra falar aqui de... Eu tô suando, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, sácalo. Tô aqui pra falar de Elder Scrolls. Sim, eu tô pra falar de Skyrim. Por quê? Antes de eu iniciar a falar de Skyrim, eu vou falar o seguinte. Chegou um anúncio da Bethesda falando que Elder Scrolls Skyrim ia fazer seu décimo... Ia fazer 10 anos. 10 anos. Eles iam comemorar com o quê? Com o lançamento, obviamente. Eles são burros. Não, né, pá, quer dinheiro. Quer Shakira, quer Mona, quer bufunfa. E eles vão lançar sua versão de Skyrim, conhecido como Skyrim Anniversary Edition. O que muda Skyrim Anniversary Edition para Special Edition? Quase nada. Só com o acrescentamento de agora vai ter pescaria, o que por mim não precisaria ter, mas tá tranquilo. E adicionar modo sobrevivência, que no Special Edition já tem, só que não é muito bom. Muita gente prefere outras coisas, ou prefere pegar do Nexus mesmo, mas ia ter um modo sobrevivência ali. No caso disso, e uma coisa também, como eles vão lançar de novo Skyrim, vai ter para nova geração, no caso o PS5 e o Xbox Series X lá no Vasso, né? Todo mundo tá ligado. E por isso vai ter um upgrade no gráfico. E só, eu acho que não tem mais. Tirando isso, é o Skyrim que você conhece, é full rodar, entendeu? Beleza. Agora vamos falar o seguinte, a história em si. O que se passa dentro de Skyrim. Eu não vou contar a história do Elder Scrolls todo, porque ela é enorme, eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que ver mais coisa tá, mas eu vou falar sobre dentro da história, eu vou falar dentro do contexto. Bora lá. Mas antes de mais nada, eu preciso de um favor seu. Eu tô parado já tem um tempo, e assim, eu te juro, eu pensei que eu ia mendigar. Mas eu não vou me negar, porque eu gosto de vocês. Vocês são minha força, vocês são meu querer, vocês são meu... tudo. Então, faça o favor de deixar o like aí no canal, por favor. E se puder também, cara, deixa um like, né? Como eu já falei, se inscreve, compartilha com teu amigo. Primeiramente, teu amigo curte jogos, ou teu amigo curte um magazão da hora. E principalmente pro louco por Skyrim. O cara que curte Skyrim. Porque Skyrim não morreu porque o fã ainda tá mantendo vivo. O cara que curte Skyrim tá mantendo vivo. Então não façam isso por mim. Façam isso pelos modders. Façam isso pela Nexus. Nossa senhora, eu tô fazendo até propaganda pela Nexus. Mas é o seguinte, faz esse favor e desce o like aí, tá? No melhor full rodar que tu pensar. Beleza? Vambora pra história? Cara, como já diz, Elder Scrolls Skyrim se passa na Quarta Era, então já passou muita coisa. O que aconteceu durante a Quarta Era que fica no foco? É o foco do Skyrim. Rolou uma guerra entre os Imperiais e os Elfos, no caso, que os Elfos refizeram a Aldman Dominion, que é composta por High Elfos e Elfos da Floresta. Enquanto os Imperiais tinham os Orcs, tinham Bretons, tinham muitas raças que lutavam pelo Império, né? E essa guerra foi turbulenta. Foi 2 anos de sangue, destruição, gente morrendo. E cara, tu fazendo bem fajuto, mas assim, a guerra levou muita coisa embora. E destruiu muita coisa também. Já bastou eles sofrerem com um ataque na Terceira Era pelo Maerys Daemon. Agora essa guerra foi de destruir mesmo. Por medo de essa guerra se estender mais e ser a aniquilação total dos Imperiais, os Imperiais fizeram um tratado com o Aldman Dominion. E esse tratado ficou conhecido como Acordo Ouro Branco. É sério, esse acordo é muito lixo. Eu vou explicar por quê. O Acordo Ouro Branco era simplesmente tinha decretado que não poderia ter mais nenhum adorador a Talos. No caso, Talos foi o deus do panteão imperial, que também tu pode colocar ali no panteão nórdico. Tanto os nórdicos quanto os imperiais são adoradores de Talos. Ele é o deus da humanidade, vamos dizer assim. Ele é o deus da humanidade. Ele era um mortal que ele ascendeu e se tornou um deus, entendeu? Ele ascendeu e se tornou um deus.
No caso, ele foi Tab Sept, aquele que uniu toda a Tamriel. Sim, ele mesmo. E ele se tornou um deus. Caramba, né? E ele foi banido. E como esse foi um dos motivos, né? Que eles tinham outro motivo por trás. Todos os adoradores de Talos, todos não, ou alguns adoradores de Talos, eles eram dos Blades, que era a guarda real da dinastia Sept na época, né? E que foram criados, eles eram antigamente conhecidos como Matadores de Dragões. Eles se tornaram a guarda real única daqueles que dominam o trono em Cyrodiil. Só que como eles foram derrotados, eles não perderam seu propósito, eles se debandaram. Muitos morreram, outros ficaram escondidos com o tempo. Onde entra na Quarta Era, que rola uma coisa muito inesperada dentro de Skyrim. E entre essas coisas é porque Skyrim ainda continua sendo o adorador a Talos. Eles não desfizeram disso, mesmo que já saibam do tratado do tratado de, no caso, o acordo Ouro Branco. Eu ia falar o tratado de outra coisa. Entendeu, né? Então, nesse caso, eles não pararam isso, mas a Talos continua no pé. Isso deu uma pequena revolta, vamos dizer assim, que nosso querido Ulfric Stormcloak lidera uma rebelião chamada de Rebelião de Stormcloak, que simplesmente mata o High King. No caso, o High King seria escolhido entre todos os reis entre todos os Jarls das 9 cidades principais dentro de Skyrim, tirando os vilarejinhos, mas pelos Skyrim. E aquele que é escolhido se torna o High King. No caso era o High King Thorin, que era rei, ele era Jarl de Solitude. Ele foi morto por Ulfric, que era aliado dele na época, mas por causa do que aconteceu e por muitas coisas que aconteceram com o Ulfric, ele decidiu se rebelar contra o Império, os Imperiais. Então, enquanto dentro desse meio tempo, quando você começa a jogar, você está numa carruagem, né? Você está preso, né? Como se fosse um prisioneiro comum. Mas você conhece Stormcloaks. Essa jornada começa dentro de Helgen, vamos dizer assim. Não, começa ainda não. Quando tu sai de Helgen. Porque o seu personagem ele é conhecido como Dragonborn. Ele é um homem mortal, um homem ou uma mulher mortal, que nasceu com a alma de um dragão. No caso, na mitologia, no panteão nórdico, na mitologia nórdica, dentro de Skyrim, eles aprenderam Tum, ou Shout, no caso, que seria um poder único ou exclusivo somente dos dragões. Porque eles aprenderam